bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira muito chuvosa no litoral norte de Salvador. Então esse é o motivo de eu não estar gravando o melhor cenário, que é a praia. Então eu vou gravar hoje aqui, o que a gente chama de Sextou com Livros. Vou apresentar um livro muito bacana para vocês, e um livro, na verdade, histórico, né? Vocês vão entender por quê no decorrer deste breve vídeo. Muito bem. Essa última semana eu tive a oportunidade de revisitar os clássicos, na verdade um clássico, né? Por que revisitar os clássicos? Gente, é importantíssimo, mesmo quem já leu muitos deles, como é o meu caso e de vários de vocês que estão vendo esse vídeo agora, é sempre bom a gente voltar nos bons autores, nos clássicos autores, né? A gente revive, né, muitas coisas que a gente viveu na vida quando leu esses autores, né? E a gente aprende cada vez mais, cada leitura que a gente faz, mesmo repetida. No meu caso, esse livro de hoje não foi repetido, porque eu não li, quando eu era jovem, não li esse livro, apesar de ter lido vários e vários livros desse autor, né? O livro chama-se Ressurreição, percebam, e o autor é o Machadinho, né? Machado de Assis. Esse livro, sobre Machado de Assis, primeiro, é muito difícil uma pessoa brasileira, né, um brasileiro, nunca ter lido Machado de Assis, né? É muito difícil, né? Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos, né? E vários pensadores, autores, professores, estudiosos, pesquisadores, entendem que Machado de Assis, em prosa, é o maior escritor brasileiro de todos os tempos. E eu concordo com esse pessoal, né? Não tem como discordar, né? Então eu tive a oportunidade de ler Machadinho novamente, neste belo livro. Entre outras coisas, aí eu não sei se todos vocês sabem, mas poderiam ou deveriam saber, quem fundou a famigerada para mim hoje, ABL, Academia Brasileira, foi Machado de Assis, né? Aí ainda no século retrasado, ainda que ele fundou, né? E a história da fundação da Academia Brasileira de Letras, assim como outras histórias da biografia de Machado de Assis, está nesse livrinho aqui que eu comprei no sebo, imagina, né? Pois bem, esse livro tem 200 páginas, né? E a metade do livro é só sobre a história de Machado de Assis, né? Essas histórias são contadas por um escritor chamado Francisco de Assis Barbosa. Então essa primeira metade do livro ele divide em duas partes, ó, Machado de Assis, Vida e Obra, Parábola Perfeita, e um outro texto também muito bacana dele, Introdução às Obras de Machado de Assis. Então esse livro é extremamente didático, né? E aí justamente nesses introitos aqui, eu podia dizer que são grandes prefácios, e esse autor fala da criação da ABL, como é que Machado de Assis criou a Academia Brasileira de Letras, né, com expoentes da literatura na época, né? E eu fico imaginando hoje como Machado de Assis na cova, revirando na cova, né, revirando na cova onde ele foi enterrado, né, onde ele se encontra, eu acredito, até na BL, não sei direito onde está o corpo dele, né, o resto mortais dele, mas ele deve estar se virando quando você pega uma pessoa como, só para citar um, né, tem vários, Zé Sarney entrando na Academia Brasileira de Letras. Não é brincadeira, não. Muito bem, mas assim, o objetivo desse vídeo não é falar só sobre Machado de Assis, é sobre esse livro dele. Esse livrinho aqui, gente, ele foi escrito em 1905, portanto ele está com quase um século e 20 anos, né? Mais ou menos, né? Ou seja, 120 anos foi escrito esse livro. E foi o primeiro romance de Machado de Assis, e você observa já nele toda a verve dele, né? Toda a forma como ele escreve, de forma muito bela, inclusive em vários trechos, vários parágrafos, você enxerga a poesia do que Machado de Assis escreve, e você vê o forte tom psicológico, né, dos personagens dele, né? E, inclusive nesse primeiro livro você já percebe isso. É um negócio de uma beleza fantástica. Tem um resuminho aqui, não é resumo, é uma nota sobre a edição que eu li, que obviamente não foi de 1905, mas não foi a primeira edição, mas essa aqui foi mais recente, vamos dizer assim, essa aqui é de 1970 e pouco, essa edição desse livro que eu estou... Não, desculpa, 1988, o ano que nasceu minha filha, a Rosaninha, coincidentemente. Essa é a edição que eu tenho, que eu li agora, né, recentemente. Muito bem, aí tem uma nota sobre essa edição, que faz um resumo muito bom desta obra, que eu faço questão de ler para vocês
perceberem o que é esse óbvio Machadinho, a grandeza de Machadinho e até a grandeza histórica. Você vai ver um encontro que houve aqui entre três dos maiores escritores da língua portuguesa que eu não imaginei que eles se tivessem encontrado em vida, e aconteceu isso. Olha só o que diz aqui. A estreia de Machado de Assis no romance foi relativamente tardia. Ao publicar em 1872 Ressurreição, seu primeiro romance, eu falei em 1905, mas não foi 1872, a primeira edição, né? Ele tinha 33 anos e já havia estreado no teatro, na poesia, no canto e no jornalismo. Quando publicou Ressurreição, Machado de Assis já gozava de prestígio literário, não só como ficcionista, mas também como crítico literário. Em 1868, Zé de Alencar apresentou-lhe publicamente Castro Alves para ouvir sua opinião sobre o poeta dos escravos. Vocês já entenderam que coisa mais doida? Em 1868, juntou, imagine, no mesmo lugar, na mesma mesa, no mesmo recinto, né, sob o mesmo teto, Zé de Alencar, Castro Alves e Machado de Assis. Que encontro foi esse, gente? Que ele narra aqui no livro. Uma coisa, sabe, eu fico pensando assim, esses três juntos comentando coisas literárias, né? Que coisa, né? Dos 9 romances do autor, este é um dos 4 que não tiveram publicação anterior em periódico. Ele tinha essa mania, Machado de Assis, vários livros dele, né? Os outros, além de Ressurreição, são Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Já em Ressurreição, como eu disse, né, se antevê o romancista que veio a ser com os grandes romances que se chamaram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas, Dom Casmurro e Esaú e Jacó. Já aqui se nota a sua propensão para a análise psicológica dos seus tipos, como eu falei, né? Félix, que é um dos personagens, talvez o principal, ele e Lívia, né, desse livro que eu estou comentando com vocês, Ressurreição, é o ensaio da abertura do futuro criador de Capitu, no sentido do estabelecimento dos traços inconfundíveis de uma personalidade humana. Ele compara, né? Comenta Astrogildo Pereira. E o Parasita Viana, também personagem desse livro Ressurreição, lembra ainda o mesmo crítico, é o retrato inaugural da admirável coleção de parasitas da obra de Machado de Assis, que está em praticamente todos os livros dele. Então, gente, esse videozinho breve é para convidá-los, né, a ler esse tipo de livro de clássico, porque vale a pena, né? É muito bacana, né? E a constatação triste, né, que eu não posso deixar de registrar aqui, é, por exemplo, a total ou quase total ignorância, né, que a gente tem em muitos jovens de hoje com relação à nossa literatura. E assim, no meu tempo a gente era obrigado a ler, né? Ninguém fazia um vestibular, ninguém fazia o equivalente ao Enem de hoje sem ter lido os clássicos, não tinha como, né? Senão você não entrava, né? E hoje você vê rodas de estudantes, como eu tive a oportunidade de participar de uma semana atrás, com cerca de 5 estudantes, alguns já formados, outros doutor portanto, outro, inclusive fazendo medicina e outros cursos, e eu perguntei quem tinha fundado, perguntei assim, ano passando, né, quem tinha fundado a Academia Brasileira de Letras, e ninguém soube responder. Aí eu mostrei esse livro aqui, Machado de Assis. Então o que a gente constata hoje é que dizem, né, que a gente tá tendo muito mais leitura, se lê muito mais do que no passado. Isso não é saudosismo, não, mas a questão da leitura é a qualidade da leitura. Se lê muito Zap, rede social, isso se lê muito, bastante, frases soltas. Mas livros, textos, contos, romances, eu acho que não acompanhou como deveria ser, né, o nível de leitura que as grandes redes permitiram. E isso aí eu não faço nenhum preconceito com o substrato, né? Eu já disse isso aqui e repito, para mim não interessa se é book, se é papel, se é brochura, se é jornal, não interessa o que você lê, mas o importante é que se lê, né? Minha saudosa mãe repetia quase diariamente aquela célebre frase que depois eu fui ver que era de Monteiro Lobato, não era dela, que diz que quem não lê, mal ouve, mal fala, mas mal vê. Isso é de uma beleza, de uma simplicidade, né, que a gente aprendeu, eu e meus irmãos, desde a infância, né, que ela incentivou muita gente a isso. E nesse momento, para fechar esse vídeo bem curto, eu queria lembrar um poetinha, que eu chamo poetinha, mas o poetinha, eu acho que é Vinícius, na literatura ele chama assim, mas eu chamo poetinha pela amizade que eu nunca encontrei, mas que eu adoro,
que é Mário Quintana, né? E Mário Quintana, além de um grande poeta, ele era filósofo, na minha opinião, e ele dava umas alfinetadas muito fortes, sabe? Ele tem uma frase que eu acho assim, lapidar, né? Ele diz assim: o pior ignorante não é, o pior analfabeto não é aquele que não lê. O pior analfabeto é aquele que, sabendo ler, não o faz. Eu acho isso assim, lapidar. Portanto, fiquem em paz aí, obrigado por terem vindo até aqui. Um forte abraço, por favor, comente o que desejar, curta o vídeo, se inscreva no canal se não tiver inscrito e coloque o sininho para receber as notificações.